Olá a todos, aqui quem fala é a professora Ana Paula e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ecologia. Nós vamos falar um pouco sobre biomas brasileiros e vamos focar hoje na caatinga. Bom, para falar de caatinga, a gente precisa primeiro entender o que é um bioma. Um bioma, então, é um conjunto de vida vegetal e animal que é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados em nível regional. Então, em uma região, a gente vai identificar uma fauna e uma flora muito próprias. Além disso, um bioma tem condições de geologia e clima muito semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. E esse tipo de característica, então, a geologia e o clima semelhantes, é o que vai fazer com que existam flora e fauna adaptados para aquela região, e aí essa constituição de flora e fauna próprias de cada bioma. Nesse mapa, a gente tem a constituição dos biomas brasileiros, começando aqui no norte do nosso país, com a Amazônia, em amarelinho a Caatinga, que é o foco da nossa aula de hoje, em rosa o Cerrado, a Mata Atlântica, que vem aqui no nosso litoral, o Pampa aqui embaixo e o Pantanal aqui à esquerda. Além disso, a gente vai ter no litoral um sistema costeiro marinho que vai abrigar um ecossistema bastante importante, que é o manguezal, que nós vamos falar nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai focar na caatinga. Bom, a palavra caatinga, ela vem do tupi mata branca. E aí, quando a gente for falar da flora, a gente vai entender por que esse nome mata branca. Como características principais da caatinga, a gente tem que esse bioma ele ocupa uma área de 10% do território nacional, então ele ocupa bastante espaço e compreende 9 estados brasileiros, todos aqui da região Nordeste. Além disso, a gente tem regiões de clima árido e semiárido, com chuvas escassas e secas que podem durar até 9 meses. Se vocês lembrarem, eu comentei no comecinho da aula que um bioma ele vai ter como características climas muito parecidos nessa região inteira, e isso vai identificar um bioma. Então aqui a gente tem o clima árido e o semiárido agrupando toda essa região com o bioma caatinga. Além dessas características naturais, a gente tem características de ação do homem sobre essas regiões. E aqui, por exemplo, a gente tem o desmatamento e as queimadas como práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária na região. A gente vai ter alguns outros tipos de atividades humanas, mas a agropecuária é uma das mais importantes. Então, aproximadamente 36% da área original foi alterada pelo homem. Aqui nesse mapa, a gente consegue ver a área desmatada nos pontinhos marrons e a vegetação remanescente demonstrada aqui em laranjado. Então, se a gente tem 36% da área original alterada pelo homem, a gente tem 54% da área preservada. Mas vejam que 36% é bastante coisa e a gente tem uma devastação muito rápida ocorrendo na região, justamente para a agropecuária. Aqui a gente vai ter uma notícia do G1 do Alagoas, mostrando, uma notícia muito recente, mostrando aqui o desmatamento equivalente a 700 campos de futebol na região do Alagoas, tá? Essa notícia é do finalzinho de fevereiro e ela traz algumas coisas importantes. Então, ela traz aqui que órgãos reguladores do meio ambiente, como o IBAMA e o IMA, estiveram no local e constataram o crime ambiental. E aí, nesse caso, a gente está falando de produção irregular de carvão, não necessariamente de agropecuária. Então, como eu comentei, a gente tem outras atividades humanas aqui ocorrendo na Caatinga. A gente tem aqui que foi aplicada uma multa por esses órgãos reguladores. Outra coisa que eu acho interessante nessa notícia é falar sobre a Caatinga no geral, falando que é o principal bioma no Nordeste, que esses agentes encontraram vários fornos utilizados para a produção de carvão, e aí eles estavam sendo usados inclusive no momento da fiscalização. Uma outra coisa que eu acho interessante nessa notícia é falar como que eles conseguiram descobrir que estava ocorrendo aquele desmatamento na região, e foi justamente por imagens de satélite e drones que sobrevoavam o local. Então, o que eles fazem? Eles usam uma série de plataformas, como o Map Biomas e Brasil Mais, e eles fazem uma análise temporal das imagens que esses satélites conseguem. Então, o satélite, o drone vai lá e tira várias imagens temporalmente, e a partir de uma análise de um tempo até outro, a gente consegue ver quanto essa região está sendo desmatada nessa análise temporal.
E aí esses técnicos vão se dirigir ao local, fazer registros fotográficos e aí conseguem identificar os responsáveis pela área desmatada, mostrando aí como a tecnologia pode se aliar a gente na preservação do meio ambiente. Bom, além, né, dessas características mais específicas do bioma em si, a gente tem que falar de flora e fauna, porque, como eu falei para vocês, uma das características dos biomas é ter uma flora e fauna muito próprias. Esses animais que estão presentes na caatinga e essas plantas, elas estão adaptadas às condições extremas. Lembrando que a gente está enfrentando aqui clima árido e semiárido, chuvas escassas e secas que podem durar até 9 meses. Quando a gente tem um bioma com características tão extremas, a gente com certeza vai ter muitos casos de endemismo. E a caatinga, é importante falar que ela é um bioma muito único do Brasil. Só o Brasil tem um bioma como a caatinga. Então, os níveis de endemismo eles vão ser muito altos nessa região. E o que é o endemismo? Bom, o endemismo ele ocorre quando uma espécie ocorre naturalmente somente em uma região geográfica. Então você vai encontrar aquelas espécies somente na caatinga. Se você procurar em outros biomas, você nunca vai encontrar essa espécie. Ela se desenvolveu a partir de uma série ali de questões somente naquele lugar. E o que faz uma espécie se tornar endêmica? Então, as barreiras geográficas, barreiras físicas, barreiras climáticas e barreiras biológicas. No nosso caso aqui, a gente pode apostar, por exemplo, nas barreiras climáticas, visto que a gente tem aí condições muito extremas na Caatinga. Bom, a flora da Caatinga, lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar do nome aqui dado pelas comunidades originárias? A flora da Caatinga, ela tem algumas características para enfrentar a perda de água, visto que a gente tem aquelas secas muito graves, como por exemplo, a maioria das plantas que vão perder as folhas e aí vão ficar somente os galhos esbranquiçados. E aí é por isso que a gente tem o nome Caatinga sendo mata branca vindo lá do Tupi, das comunidades originárias da região. Essas pessoas viam ali que essa mata ficava branca, sem folhas, galhos esbranquiçados, e aí deram esse nome, mata branca, tá? Além disso, existem outros mecanismos contra a perda de água, como a redução de folhas. Nas cactáceas, por exemplo, a gente tem a produção dos espinhos, então os espinhos eles não vão ter aquelas grandes superfícies de folhas para fazer respiração, aí a gente tem uma perda menor de água. Além disso, a gente vai ter um acúmulo de água nas próprias folhas, nas folhas que ainda sobrevivem, resistem, nas raízes e nos caules. Um exemplo importante aqui, que inclusive é uma planta endêmica da Caatinga, é um mandacaru. Então, o mandacaru é uma cactácea. Nessa foto aqui eu posso mostrar para vocês como ele chega a alturas bem grandes. E nessa foto mais aproximada, a gente vê as folhas aqui transformadas em espinhos, então para reduzir a perda de água. E o caule aqui é um caule suculento, então nesse caule a água é preservada. Além disso, a gente tem captação de água pelas raízes, né? Lá pelo solo e essa água vai ficar preservada aqui no caule e não vai ser perdida aqui nas folhas. O mandacaru ele está muito presente na arte, então aqui, por exemplo, em xilogravuras, na literatura de cordel e também, por exemplo, no abaporu, que é uma das obras mais importantes que a gente tem no Brasil. É um grande símbolo do modernismo, né, da Tarsila do Amaral. Uma cactácea aqui, muito provavelmente o mandacaru, está presente aqui no abaporu. Em relação à fauna, a gente vai ter grupos diversificados com alto grau de endemismo. Quando a gente fala que tem condições extremas, a gente pode até imaginar que esses animais não sobrevivem na região, mas existem vários grupos de animais na região da Caatinga. E para se adaptar, né, para conseguir sobreviver nessas condições extremas, esses animais desenvolveram hábitos noturnos, comportamento migratório, redução de atividade metabólica. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma situação semelhante à hibernação, mas em ambiente quente e seco. Aqui a gente tem uma notícia da BBC News do Brasil de 2018, em que alguns sapos da caatinga brasileira ficam enterrados na areia sem comer por mais de 2 anos. Então, essa situação, que é semelhante à hibernação, se chama estivação. E acontece com uma série de anfíbios em regiões de deserto, onde a água é escassa. E como na Caatinga a gente tem escassez de água e um clima muito seco, esses animais conseguem ficar até 2 anos enterrados na areia. É uma espécie de hibernação, mas ocorre nesses climas muito específicos. Além disso, eu vou mostrar dois animais para vocês que são bem emblemáticos da nossa Caatinga. Esse aqui é o carcará, então o carcará ele não é endêmico da região, ele é um animal de região neotropical, então ele está presente na Caatinga, mas em outras regiões do Brasil também.
Mas ele é muito interessante porque ele é um grande predador e ele é um animal até muito temido. Aqui à esquerda a gente tem uma música que foi interpretada pela Maria Bethânia, que é uma música muito importante da MPB, né, da música popular brasileira, que fala do carcará como um grande predador, falando que ele é malvado, é valentão, é a águia lá do meu sertão. Então ele fala aqui do carcará, como ele se alimenta e como ele consegue sobreviver nessas regiões de condições extremas como a Caatinga. É óbvio que ele não é um grande vilão, né? Ele só está tentando sobreviver. Mas para mostrar para vocês que é um animal que sobrevive na Caatinga e está presente lá no sertão nordestino, na região de Caatinga, assim como em outras regiões do Brasil, inclusive aqui no Paraná também. Além disso, a gente tem um animal aqui bem representativo também da Caatinga, a ararinha azul. A ararinha azul é um animal endêmico, ou seja, se a gente lembrar do que a gente falou nos slides lá para trás, o animal endêmico é aquele que aparece somente nessa região, ele não existe em nenhuma outra região do Brasil. Na natureza, a ararinha azul ela foi avistada por último, né, na cidade de Curaçá, na Bahia, então aqui no norte da Bahia, perto do Rio São Francisco. É uma espécie que provavelmente está extinta da natureza, atualmente encontrada apenas em cativeiro, e foi grandemente ameaçada devido ao tráfico e venda de animais, tá? Então, é uma espécie endêmica, mas que infelizmente ela provavelmente está extinta na natureza. A caatinga, ela tem uma série de outros animais vertebrados, aqui mostram apenas os vertebrados, mas tem uma série de invertebrados também, além de uma série de outras espécies de flora, com mais de 1.500 espécies endêmicas, tá? Então, lembrando para vocês sobre essas características muito únicas desses seres vivos que estão presentes na caatinga no nosso país. Por fim, a gente tem aqui um infográfico muito interessante que pode servir para estudo, mostrando aqui, né, a região da Caatinga, algumas porcentagens de características bem interessantes, um gráfico mostrando o aumento da agropecuária e a diminuição da área de floresta. Então, esse gráfico pode ajudar vocês aí a estudarem esse bioma tão importante e tão interessante. E é isso, nos vemos na aula que vem, onde a gente vai continuar estudando os biomas brasileiros. Tchau!